Então, Dr. José Dinho, o microfone é seu por uns 45, 50 minutos que você achar necessário. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do Pedro para a gente poder estar trocando algumas ideias a respeito desse tema, né, monitoramento e avaliação. Só queria corrigir o Pedro, que eu estou atualmente na Coordenadoria de Planejamento em Saúde, estou num grupo de informações, em geral, para análise de informações de saúde. Na verdade, quem vai monitorar a rede mesmo é o pessoal da CRS que está por aqui, da nossa Coordenadoria de Regiões de Saúde, a Fátima lá no fundo, tal, a Rosana. Mas a gente está participando do grupo e ajudando, né, a montar isso. Isso é um dos lados da informação. Então, hoje a gente vai estar falando aqui sobre... infelizmente, o pessoal do Ministério não veio. Acho que seria muito legal trocar ideia com eles, porque eles estão mudando o sistema, né? Estão fazendo novas propostas, tal, e seria muito interessante a gente estar discutindo com eles o assunto. Mas, de qualquer maneira, a gente abre, como o Pedro vai abrir para uma discussão, é interessante ver o que as pessoas estão pensando, que ideias têm, porque eu acho que é essa troca que pode fazer com que a gente evolua, né, na questão. Então, assim, basicamente, aí a gente pode estar considerando a avaliação como um julgamento de valores. Sobre o quê? Sobre aquilo que a gente tem como plano, projeto ou programa dentro de uma determinada área, né? Basicamente, eu gostaria de salientar essa história de que a avaliação deve ser sobre alguma coisa que nós planejamos fazer. Nós avaliamos aquilo que planejamos. Podemos avaliar qualquer coisa, mas avaliamos, neste caso em particular, a gente tem que tentar analisar e qualificar o que os nossos órgãos, independente da esfera que a gente está falando, pode ser desde uma unidade de saúde, um hospital, um sistema inteiro, ou nós podemos estar falando de um serviço muito específico, né? A imunização, cobertura vacinal, não interessa. Nós estamos aqui falando de que em qualquer área, órgão, a gente deve procurar conhecer, analisar e qualificar o que foi feito em relação a alguma coisa. Ou é algum parâmetro que eu conheço, que eu espero encontrar na realidade, ou é alguma atividade que eu planejei fazer e que eu achei que daria um determinado resultado. Caso contrário, eu não tenho como fazer este julgamento de valores. O julgamento de valores pressupõe que eu tenho um valor, tá? E o monitoramento é aquela história de observar de maneira regular, sistemática, contínua, um conjunto de atividades ou de resultados esperados dentro de um plano, projeto, programa. Isso, na verdade, não tem nenhuma novidade, está aí nos documentos do SUS, tal, qualquer um que vocês peguem do Planeja SUS, tal, tem essas definições com palavras semelhantes ou não. Mas, em tese, ambos esses processos visam verificar se foram atingidos os objetivos e que medidas que podem ser tomadas para superar os problemas detectados, né? O monitoramento, eu sempre me lembro da questão do monitor numa UTI, não é? Que você olha lá o monitor e tem aquele sinalzinho da frequência cardíaca, da pressão, dependendo da situação. Então, deu uma arritmia, o que faz? A máquina apita e você vai correndo lá e dá um remédio, um antiarrítmico para mudar o problema surgido. Isso é uma coisa interessante para processos em que eu quero ter uma atuação contínua também sobre a realidade, né? Monitorar implica que eu estou não só querendo conhecer a realidade continuamente, mas que eu estou querendo atuar sobre ela. Esse é que eu acho que é o conceito mais importante que a gente tem que salientar. E não esquecer que esse processo de avaliação e monitoramento ele está dentro de um processo geral de planejamento, né? Com todos o cenário geral que envolve um processo de planejamento. Eu tenho que ter diretrizes, objetivos. No caso do SUS, isso fica óbvio, né? Na verdade, eu posso aplicar isso para qualquer área, até de produção privada, de empresas, de fábricas, seja lá o que for que eu queira fazer. Mas, no caso do SUS, o nosso processo de planejamento visa, é claro, melhorar os níveis de saúde, garantir integralidade, universalidade, equidade, mas fundamentalmente o que eu quero é interferir, né? Eu vou usar um conjunto de passos racionais para interferir sobre uma realidade. Eu imagino que, através do planejamento, eu tenho passos racionais que eu posso usar para
mudar alguma coisa numa situação que eu acho que precisa mudar, nós, enquanto comunidade, não a pessoa, né? Uma comunidade, uma ação organizada da sociedade para mudar alguma coisa. Se não houver nada o que mudar, não tem como planejar. No caso, por exemplo, lá, que é um problema de saúde, né? Morreu milhares de pessoas no Japão por causa do terremoto e do tsunami. Evidentemente, você não planeja evitar um terremoto. O máximo que você pode planejar é como você evacua a região rapidinho, caso tenha um sinal de possível tsunami. Agora, a avaliação e monitoramento, como parte desse processo, ela analisa as ações que eu tenho realizado e tenta interferir nessas ações, dependendo de que resultados ela tem. Então, eu imagino que, se eu estou tentando fazer uma determinada ação e eu não consigo fazer essa ação, o processo de avaliação ou de monitoramento, se for um processo contínuo, etc., ele pretende, no fim das contas, interferir nestas ações e redirecionar o rumo das ações, se for o caso, ou confirmar que as ações que eu estou fazendo são, na verdade, úteis. São ações que atingiram o objetivo que originalmente eu tinha dado. E é claro, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, a matéria-prima disso tudo são as informações. Eu tenho que ter informações não só para iniciar o processo como um todo, conhecer a situação a qual eu estou querendo interferir, situação de saúde, situação de assistência, serviço que eu estou querendo prestar. Eu tenho que ter um conjunto de informações aqui entendidas como realmente dados qualificados, compreendidos, não é? Que gerem conhecimento para que eu possa atuar, fazer o meu processo de planejamento, desenvolver um conjunto de ações organizadas que eu depois vou tentar avaliar e monitorar e interferir e redirigir. Tá? Bom, isso tudo não é novo nem dentro do SUS, nem fora do SUS, né? A avaliação, monitoramento é um processo que já existe há não sei quantos anos em tudo que é atividade planejada, né? Na iniciativa privada e pública. Mas eu citei alguns momentos do SUS em que essas normas, as regulamentadoras do SUS, tanto a norma geral, já falava do assunto. Então, lá a Lei Federal, em 1990, já fala aqui da utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Além de falar da divulgação de informações em geral. E define como atribuição comum da União, dos Estados e dos municípios o acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Ou seja, logo lá na regulamentação do sistema, já se definia em lei a importância de estar acompanhando, avaliando e divulgando resultados de saúde. Portanto, nós temos aí já 23 anos, pelo menos, especificado isso, que deveria estar sendo feito, colocando como atribuição comum, tanto da União como dos estados e municípios, a organização e coordenação do sistema de informação de saúde. Tá? E aqui eu só fiz um destaque que no nível estadual nós deveríamos estar fazendo, o inciso 2 do artigo 17, o acompanhamento, controle e avaliação das redes hierarquizadas do SUS. Não há nada de novo nisso que a gente está falando, né, atualmente, absolutamente nada. É uma questão de época, a gente vai indo, voltando, fala, repete, enfim. Mas já estava lá previsto. Quer dizer, alguém já tinha pensado que, veja, é importante ter rede hierarquizada, é importante ter acompanhamento, controle e avaliação. E no inciso 14 tem lá, é importante ter o quê? Acompanhamento, avaliação e divulgação de indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Aqui eu peguei a competência estadual, mas se vocês procurarem na lei, tem a competência municipal e ela diz a mesma coisa, né? Assim como no governo federal. Então já o legislador lá atrás, que regulamentou o SUS, já estava preocupado com essas questões a ponto de colocar isso no texto da lei. Tá? Então esse é o momento em 90. Em 96, já passados 6 anos, o que nós temos? A norma operacional básica, aquela famosa, né? A NOB 1 de 96, que criou lá a gestão municipal, uma série de coisas. E o que ela fala? Na área, aqui eu estou pegando sempre, só para sintetizar, eu estou pegando o papel do gestor estadual na área de informação. Então,
Prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS, superando os mecanismos tradicionais centrados no faturamento de serviços produzidos. É aquela preocupação com o antigo INAMPS. O INAMPS controlava o quê? Eu estava conversando agora há pouco mesmo com a Rosana, falando sobre essa questão de controle e tal. E o INAMPS, ele controlava o quê? Controlava os serviços prestados pela rede conveniada. E era isso que ele controlava, ele não controlava mais nada. E isso ele controlava, tinha lá os sistemas para controlar o faturamento, né? Aqui, já na NOB 96, já volta a se colocar a questão de que a gente deveria superar essa preocupação só com o faturamento e valorizar os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos, desempenho com qualidade, informação informatizada e estruturação e operacionalização dos sistemas de processamento de dados, de informação epidemiológica, de produção de serviço e de insumo crítico. Ou seja, é uma visão bastante ampla do que a gente deveria estar acompanhando, avaliando e deveria estar divulgando, né? Enfim. Veja, nós estamos falando 96, já passou 6 anos. 2006, 10 anos depois daquela de 96, áreas de informação, diretrizes na área de informação da portaria que estabeleceu o Pacto pela Saúde. Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação que traduz as diretrizes do SUS com capacidade de adaptação às particularidades de cada esfera. De novo, a preocupação se repete. E coloca também em sentido bem amplo, né? Apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da população e ao funcionamento do SUS, provendo aos gestores de informações que permitam seu aperfeiçoamento ou redirecionamento. Aquela coisa que eu estava falando a respeito de avaliação. A ideia é que, embora não esteja muito explicitado o processo, como é que ele se daria, mas eu estou claramente tratando do conceito de avaliação. Ou seja, eu tenho que analisar para redirecionar os meus esforços, se necessário for. Então veja, gente, 3 momentos distintos, 90, 96 e 2006. E o Pacto pela Saúde coloca ainda como papel estadual operar sistemas de informação epidemiológica e sanitária, assegurar divulgação de informações e análises, desenvolver a identificação de necessidades de planejamento, regulação, programação pactuada, monitoramento e avaliação, monitorar e avaliar o desempenho das redes regionais hierarquizadas, implementar a avaliação das ações nos estabelecimentos por meio de análise de dados e indicadores, né? E realizar o acompanhamento e avaliação da atenção básica. Aqui ainda houve por bem já, a atenção básica tinha evoluído, o Programa de Saúde da Família já estava há muitos anos sendo desenvolvido, então surge a importância e já se coloca especificamente um destaque para a atenção básica, a importância de estar monitorando a atenção básica, acompanhando e avaliando, né? Isso tudo em 2006, no momento do pacto. Então tivemos aí 3 momentos diferentes, afirmando essa necessidade. E daí vem uma pergunta, quando todo mundo sabe que uma coisa é importante e todo mundo quer fazer, por que a gente tem dificuldades para fazer? Nós temos dificuldades. Eu vou dar destaque para 3 desafios, né? Mais, é claro, para aquele com qual eu trabalho, a questão da informação, mas vou estar falando alguma coisa de desafios para você desenvolver esse processo como um todo. E eu não quero dizer aqui que a gente não faça nunca levantamentos de informação, análise de situação, isso todo mundo sabe, todos fazemos em algum momento, nos planos, na elaboração de planos ou na elaboração de relatórios, mas aquele ciclo completo que eu falei, o ciclo de você ter um plano, ter um projeto, você esperar determinados resultados, você avaliar os resultados e você redirecionar o projeto, este ciclo é que eu estou dizendo, que se desenvolve com dificuldade no SUS. Nós não conseguimos redirecionar as nossas ações, embora muitas vezes a gente tenha críticas claras, tal, variadas, inclusive estudos acadêmicos que mostram determinadas situações como tendo resultados que não nos interessariam. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de fazer esse ciclo. Então, vamos dar uma analisada, né? O desafio do planejamento. Como é que a gente monitora e avalia
na ausência de programas e ações planejados adequadamente. Então, eu acho que esse é um primeiro problema, né? Se você não consegue estabelecer um conjunto de objetivos, metas, você não consegue, na verdade, avaliar. Se você não souber o que você quer fazer, dificilmente você sabe o que esperar daquilo que você fez. Isso pode parecer uma obviedade tremenda, mas a gente encontra isso na prática diuturnamente. Há 10 anos atrás, eu fui diretor do CIS, quando ainda existia o Centro de Informações do Estado. Depois saí e tal, agora voltei para o grupo de informação. Na época, eu me lembro que a gente foi fazer aliás, foi pago pelo Ministério um curso para os municípios sobre a área de informação e planejamento, né? Até o pessoal do CEALAG coordenou um pedaço disso, era o Nelson Ibanez que coordenava. E eu peguei um grupo lá de municípios de Itapeva e Sorocaba e fui dar uma aula lá sobre informação e planejamento e depois também discutimos alguma coisa de planejamento lá. E tive chance de ver planos de saúde municipais daquela região. Então, o que eu percebi? Isso que eu aqui estou colocando como planejamento burocrático. Na verdade, você via um certo esquema nos planos, que era sempre assim. Você fazia algum tipo de diagnóstico, sempre tinha alguma avaliação de mortalidade, alguma avaliação de serviços, etc., e depois você tinha um conjunto de ações previstas, porém elas não tinham relação com o diagnóstico. Isso era uma coisa curiosa. Você tinha um diagnóstico, tinha um conjunto de ações que não tinha nada a ver com o diagnóstico. E raramente você tinha previsão de qualquer processo de avaliação. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Não sei se hoje está igual ou não. Não sei se isso acontece em todos os municípios. Mas piorou. Mas vocês aqui são da Grande São Paulo, né? A maioria daqui está pegando municípios grandes. Aqui eu até imaginei, poxa, essa dificuldade está relacionada com um conjunto de municípios pequenos, né? Eu estava falando de uma região como Sorocaba e Itapeva. Ah, é? Dessa região? Então. Então tem gente de fora aqui, né? O observatório é da Grande São Paulo, mas tem gente de fora. Então, tem infiltrado. Então, na verdade, a gente precisaria até rever esse processo. Mas isso é muito comum, isso acontece frequentemente. Você tem que cumprir. Eu me lembro da primeira vez que eu vi esse tipo de planejamento, foi lá atrás, quando a gente fez uma coisa chamada POI, Programa Orçamentário Integrado, que veio o INAMPS, a Prefeitura e o Estado se reuniram para integrar pela primeira vez. Foi antes do SUS ainda. Foi em 1987, 86, sei lá. Foi por aí. E o POI muitas vezes a gente acabava na prefeitura, nessa época eu estava na prefeitura na Zona Norte de São Paulo, e a gente fazia isso, você tinha que preencher as planilhas e fazer um processo de planejamento. Então o que você fazia? Você preenchia, só que não tinha relação nenhuma com o que você ia de fato desempenhar e não tinha nenhum efeito posterior para corrigir o que você já fazia até então. Não alterava nada. O que você fazia antes, você continuava fazendo depois, ano após ano, com ou sem um instrumento. Então, isto não é um planejamento verdadeiro. E qualquer avaliação que, dentro daquele ciclo que significa interferir na realidade, não acontecia, né? Acontecia da gente saber como eram os indicadores. Isso acontecia. Nós levantávamos, tínhamos alguma crítica, mas não acontecia mudanças no processo de ação. E esse outro que eu estou brincando aqui, chamando de planejamento sonhador, isso não existe como nome teórico, né? Mas isso é uma experiência que eu tive até no plano estadual, o último. É a ideia de um grupo de técnicos ou uma área qualquer da área da saúde, por exemplo, de qualquer uma das áreas específicas ou de grupos de pressão, exige que determinada coisa surja no plano, essa coisa surge. Porém, ela não está integrada com nada, nem com orçamento, nem com serviços existentes, ela não tem nenhum tipo de quantificação, quer dizer, você não estabelece nenhuma meta e nem muitas vezes nem a gente consegue definir indicadores. Então é um planejamento absurdo, você faz lá uma premissa no seu plano de atuar numa determinada coisa, mas você não tem, na verdade, aquele passo que eu estava falando antes, que são os passos racionais de se chegar a um resultado.
Então nós estamos assim, simplesmente dizendo que a gente não quer mais tsunami, né, em alguma área. E como é que você vai fazer para evitar? Não tenho mecanismos, não tenho meios, eu não defino indicadores, eu não defino passos lógicos nesse processo, eu não defino programas, né? Uma sequência de passos lógicos. É claro que isto não vai dar em nada. Veja, não vamos confundir aqui que ninguém deva sonhar, hein? O sonho é fundamental na área da saúde, porque senão nós todos nos atiramos da janela, né? Mas a gente precisa tentar transformar racional e lógica para atingir os nossos objetivos. Caso contrário, nós não conseguimos jamais fazer isso, fazer esse processo de estabelecer objetivos, metas, e aí conseguir definir um conjunto de formas de se saber se a gente está fazendo ou não. Então, quando a gente sabe o que quer fazer, a gente sabe acompanhar e sabe intervir, né? Esse processo é fácil de falar, sim. Mas como nós vimos, há 23 anos a gente tem tentado e não é tão fácil de conseguir. O desafio dos recursos humanos, né? Na verdade, para fazer qualquer coisa desse tipo, planejamento, avaliação e monitoramento, a gente tem que ter um conjunto de equipes. Aí eu coloquei aí só suficientes e preparadas, mas eu queria ter colocado outra coisa também. Ter equipes que consigam entender a história desse processo todo, que consigam aprender com os seus erros anteriores e modificar as coisas no futuro. Certo, que consiga trabalhar a informação, planejar, programar e avaliar. E o que a gente vê frequentemente, tanto nos municípios como no Estado, e quando eu falo Estado aí, eu não estou me referindo só ao nível central do Estado, porque o Estado é o conjunto das suas regionais. Eu estou me referindo a todos os conjuntos de órgãos que compõem o Estado. A gente não tem estas equipes, a gente não consegue ter, ou porque as equipes se desfazem, ou porque as equipes são insuficientes, ou porque os técnicos, muitas vezes, quando estão preparados, vão para outra coisa. Então, existe todo um circuito de fatores aí que faz com que eu não consiga ter a matéria-prima fundamental para ter qualquer tipo de planejamento e de avaliação. Isto é a matéria-prima. A matéria-prima somos nós, os técnicos. Nesse caso, não é a questão da informatização, como muita gente fala. A informatização é uma ferramenta fundamental. Nós vamos ver ali na área de informação. Mas essa ferramenta tem que ser manuseada por alguém capacitado a saber o que quer que a ferramenta faça. E esse alguém é que a gente não tem. Eu coloquei aqui essa cultura da avaliação versus resistência aos números. Talvez isso já esteja mais ou menos superado, mas eu me lembro que há uns 10 anos atrás também, acho que foi em 2002, 2003, não me lembro, o secretário de então, Guedes, queria uma avaliação do SIAB, aquele Sistema de Informações de Atenção Básica. Pediu para ser feito, o pessoal também na época, foi o pessoal do CIALAG que fez, eu acho, o Osíris, o Arnaldo. E eu participei, nós fizemos uma reunião, trouxemos gente de vários estados, e estávamos lá discutindo os números do SIAB, se ele serve ou não para a pessoa, e diz o seguinte: olha, eu acho um absurdo vocês quererem olhar esses números, porque a gente trabalha com o coração, a gente faz as coisas com o coração, como é que vocês querem avaliar com números? E a pessoa falou com sinceridade, naquele momento era aquele engajamento da saúde da família, né? Eu percebi que havia uma sinceridade mesmo, a pessoa, qual era o problema aí? Ela estava entendendo a avaliação com aquele entendimento de que se eu faço bem feito, eu não preciso ser avaliado. Se estão querendo me avaliar é porque eu não estou fazendo, ou estão me acusando de que eu não estou fazendo o que é necessário, estão me acusando de um mau trabalho. Que é uma concepção totalmente errada, né? A avaliação não pressupõe em nenhuma hipótese que você esteja acusando as pessoas de trabalharem mal, ou de trabalharem sem sentimento, ou sem esforço necessário. Isso pode até acontecer na iniciativa privada, onde você vai avaliar a produção de uma rede de produtos, né? Mas aqui, a avaliação simplesmente vai dizer se eu preciso mudar de rumos. Eu posso estar fazendo uma coisa com a maior boa vontade do mundo, mas numa direção que não vai me levar a nada. Então eu preciso ter um processo que me diga se eu estou direcionado para o lado certo. O PSF é um exemplo típico. Eu posso estar fazendo o PSF com todo o coração, mas posso ver que alguma coisa não está correta nesse processo.
que eu preciso mudar algum aspecto das ações que eu estou fazendo, embora eu as esteja fazendo da melhor maneira possível. O fato de eu fazer da melhor maneira possível não afasta que eu tenho que estar avaliando, né? Por outro lado, o conhecimento, é claro que é uma das matérias-primas dessa história de avaliar, de planejar, de acompanhar. Então eu tenho que saber isso que eu estava falando, a história das iniciativas, os sistemas de informação existentes, eu tenho que ter capacitação dessa equipe toda para que eu possa desenvolver esse processo para frente. Isso é que é uma coisa difícil de fazer se eu não tiver equipes que eu consiga manter fazendo o serviço e possa estar investido continuamente nelas. Por outro lado, eu tenho um ambiente institucional também. Eu preciso ter os recursos humanos e eu preciso ter gestores que queiram saber o que ocorreu, por que e quando ocorreu. Essa é a parte mais difícil de todas, né? É a parte, vamos dizer, incontrolável do processo. Eu tenho que ter o meu gestor, seja ele quem for secretário, diretor, seja lá o que for, que esteja com essa disposição de mudar a trajetória estabelecida, que esteja com disposição de ouvir uma verdade diferente daquela verdade que ele está acostumado a ouvir. Não é muito fácil fazer isso. Nós, muitas vezes, da área de informações, o que fazemos? Produzimos uma informação e não temos um ouvido adequado para ouvir. E é muito difícil que uma informação produzida isoladamente resulte em mudanças significativas em qualquer instituição. Então, o trabalho feito pelas áreas de informações muitas vezes é bom. Você encontra municípios com um sistema de monitoramento muito bom. Se você for ver a prática, houve uma mudança na prática do município? Não necessariamente. Tá? É essa a história. Nós, como técnicos, temos que fazer a nossa parte, mas o difícil é como você convence a instituição a reconhecer um conhecimento diferente. Tá? Esse é um outro problema aqui, particular, mas acho que São Paulo, Minas vivem muito essa coisa. Nós temos um conjunto muito grande de municípios, né? 279, 43% dos municípios com menos de 10 mil habitantes, né? E um conjunto muito pequeno de municípios, 75 que tem mais de 100 mil. É claro que trabalhar tecnicamente em pequenos municípios é difícil. Eu tenho dificuldade de ter equipes técnicas. Não até muitas vezes os gestores querem ter técnicos no seu município, mas não conseguem alocar o técnico num município muito pequeno, ou por falta de recursos, ou por falta de condições, o técnico não quer ir para aquele município. Então, isso não é um problema para os grandes municípios aqui da região metropolitana, mas é um problema para uma grande quantidade de municípios de pequeno ou médio porte. E como trabalhar sem equipes regionais adequadas é diretamente relacionado com a secretaria, né? A Secretaria de Saúde tem esse problema. Ela acaba tendo equipes regionais capengas e nós não temos previsão clara de como é que nós vamos corrigir isso. Bom, entrando então no terceiro desafio, o desafio das informações. Para a consecução das diretrizes do SUS, todo mundo sabe, isso eu acho que é uma opinião que é corrente de quem trabalha na área de informação, né? A gente deseja ter aí a utilização de informações para a decisão dos gestores, né? A gente precisa ter o conhecimento da situação de saúde, definir prioridades, precisa usar a informação para o subsídio, para a elaboração de planos, programas, implementação de ações, deseja que estas ações sejam acompanhadas, avaliadas, monitoradas e mude de rumo, e até a informação é fundamental para a democratização da saúde, né? Quando a gente fala em participação em conselhos municipais, conselho estadual, o fundamental é que as pessoas que participam tivessem acesso a informações pertinentes, que deem a elas capacidade de atuação nesta questão de participar. Caso contrário, nós vamos estar simplesmente nadando no desconhecido. Então, todos nós sabemos que as informações são fundamentais para isso. E como é que as informações estão se dando no SUS? Eu acho que, inicialmente, a gente deveria dizer que houve uma melhoria bastante grande na disponibilização de informações, tá? Eu pelo menos sinto isso, eu que vim lá de trás, desde o período aí da formação do sistema,
eu acho que houve um avanço bastante grande, né? O DataSUS, através dos bancos dele, de dados que ele disponibiliza na internet através do Tabnet, do próprio programa aí do TabWin, que é distribuído nas regionais, as diferentes iniciativas que foram feitas ao longo aí desses anos todos, o IDB, os cadernos de saúde, situação de saúde e tudo, colocou muita informação facilmente, né, achável pela internet para todo mundo. Tem sido um esforço, portanto, eu acho, feito esse de valorizar as informações. Tá? Os pactos também, os pactos de atenção, de gestão, embora a gente vá analisar um pouquinho para frente as dificuldades deles, eles têm esse efeito positivo de valorizar as informações existentes e fazer as pessoas discutirem o assunto. Tá? Para mim, isso melhorou muito. Eu tinha, antes de 95, eu me lembro que era dificílimo a gente conseguir informações, até mesmo de produção. Quando a gente queria informações de produção, você tinha que pedir então para o CIS, e demorava uma semana, eles levantavam as informações naquele processamento lento e tal. E hoje a gente consegue o que um hospital produziu há 2 meses, e é uma série histórica enorme com uma rapidez tremenda, né? Contudo, a gente observa isso, que a decisão na saúde ainda aguarda essas características de uma ação casuística, né? Muitas vezes essa ação não é baseada em informações relevantes. E estas tentativas institucionais de avaliação e monitoramento, que foram resultado de várias dessas iniciativas, acaba tendo pouca efetividade nas mudanças das ações, tá? Que é o que eu vou tentar discutir agora. Então, assim, uma iniciativa institucional muito importante é o Pacto de Indicadores de Atenção Básica, que começou lá atrás, né? A portaria é de 98, e eu me lembro que o primeiro pacto que a gente fez, eu acho que foi em 99. Não sei se todo mundo trabalhava aqui, participou dessa história, mas assim, você tinha que definir uma pactuação de metas com uma série de indicadores de acompanhamento, né? Mortalidade infantil, neonatal, sei lá o quê. Vocês veem ali que esse conjunto de portarias que foi saindo ano a ano, ele ia variando um tanto quanto. Aí o PAT tinha 41 indicadores, 30, 25 e 22 complementares, depois 20 e 14, depois 30, enfim. Um conjunto de indicadores. E como nesse caso era para a gente estar avaliando a atenção básica, que já era tido, já naquele primeiro momento, como uma política estruturante para o SUS e tal, a ideia era, através desses pactos, dessa pactuação, estar acompanhando e avaliando o alcance de modificações introduzidas na atenção básica pela estratégia de saúde da família. Tá? Foi criado um aplicativo, o CISPACTO, a partir de 2013 que ele foi aplicado. Acho que São Paulo demorou um pouco mais para adotar esse CISPACTO, adotou só a partir de 2007. E neste ano, aqui em 2007, houve aquela mudança em função daquela portaria que definiu o Pacto pela Saúde e se definiu um novo rol de indicadores. Tá? Então veja, são várias iniciativas feitas para tentar acompanhar o que estava acontecendo com a saúde a partir de uma política, né? De uma política de atenção básica em saúde. O que acontece? Os pactos utilizavam, de maneira geral, e esse é um aspecto importante, uma dificuldade anterior que a gente sentia era que as informações estavam espalhadas em sistemas diferentes. O pacto teve uma grande vantagem. O acompanhamento, através do CISPACTO, resumia as informações em um único sistema de monitoramento. Tá? Num único sistema você encontrava lá todos os 40, 50, sei lá quantos indicadores tivessem que você tinha que acompanhar. Quais eram as desvantagens disso? O sistema todo tem as limitações próprias de cada um dos sistemas de informação. Nós vamos ver depois que os sistemas de informação oferecem limitações. Os dados têm limitações, mas um exemplo claro que eu já posso adiantar, por exemplo, é o cadastro. O cadastro de saúde é uma informação de baixa qualidade. A gente hoje melhorou, mas ele ainda tem uma série de erros, seja na classificação lá do número de leitos, na disponibilidade SUS dos equipamentos. Então,
sempre que eu tento monitorar a partir dos sistemas nacionais de informação, eu tenho que lembrar que esses sistemas têm limitações próprias, que dificultam a minha interpretação daquilo que eu estou tentando acompanhar. E o pacto, principalmente de atenção básica, ele não foi bem incorporado como instrumento de gestão, ele não foi bem integrado com o conjunto de ações de cada gestão. Com relação ao rol de indicadores escolhidos, outro problema frequente, nós vimos lá que cada portaria definia um rol diferente, havia uma mudança contínua dos indicadores, nem sempre com justificativas claras, quer dizer, para o município e até para o Estado mesmo, nós tínhamos pouca chance de estar discutindo por que entrou esse indicador e não outro, por que a gente não podia mudar. Era difícil a interpretação em municípios e regiões pequenas, ao caso da taxa de mortalidade infantil analisada num município muito pequenininho que tem um número pequeno de nascimentos e óbitos. E esta é a história da fixação de metas arbitrárias. Em geral, para os indicadores de resultado, o que se pedia? Por exemplo, defina aí um percentual de evolução para a mortalidade infantil. E os municípios definiam. Nos primeiros pactos, teve município que não entendeu direito o indicador, fixava até aumento de mortalidade. Nós tivemos essa situação. Tá? Não é porque às vezes ele não interpretava bem a questão da série histórica, então ele pegava 3 anos, a média de 3 anos era maior do que a do último ano, então ele propunha um aumento, tá, em relação ao último ano de mortalidade infantil. É uma dificuldade de... É uma dificuldade de entendimento do contexto, né? Aquela história que eu estava falando de recursos humanos. Mas de qualquer maneira, independente de eu entender ou não o indicador, veja, fixar meta num indicador de resultados que é multidimensional com mortalidade infantil é altamente questionável. Eu vou dizer para o Estado que vai reduzir 5%. Por quê? Por que 5% e não 10%? Qual é a minha atuação neste processo que me garante que eu vou conseguir 5%? Eu tenho alguma coisa? Eu tenho isso quando eu estou falando, por exemplo, de cobertura vacinal. Aí eu tenho. Eu tenho as minhas equipes, eu sou capaz de dizer se eu vou cobrir 90%, 100%, eu posso ter uma estratégia de campanha, eu posso ter uma estratégia de contratar equipes volantes. Agora, quando eu estou falando de um indicador de resultado multidimensional, que tem determinantes outros, é questionável a gente estabelecer uma meta. Para quê? O que eu vou fazer se eu não atingir essa meta? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse processo todo dos pactos, eu vejo como um processo que foi evoluindo positivamente, tá? Tanto nas regulamentações como na conceituação, na interpretação, no uso e limitações dos indicadores. Eu acho que os pactos de saúde, os últimos, já trazem muito mais nuances do que os primeiros. Houve uma melhora nítida, né? Tanto na valorização como na compreensão dos indicadores. Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver, embora continue difícil a gente trabalhar com algumas dessas metas. Tá? Esse material aí do Viacava, esse modelo explicativo, ele está até em vários documentos, inclusive do governo federal, né? E eu só gosto de colocar esse porque tem alguns que eles não põem as setinhas. Aqui ele pôs as setinhas, então a gente vê o seguinte: a condição de saúde, ela tem a ver com a estrutura do sistema de saúde, por sua vez, o desempenho tem a ver com as condições de saúde, mas os determinantes de saúde também têm a ver. É aquilo que eu estava falando da questão multidimensional. Então, como é que eu vou, a partir de um desempenho aqui qualquer, dizer quantos % vai cair alguma coisa que depende também de determinantes externos à saúde? Quer dizer, se o desemprego aumenta, eu sei que eu vou ter um determinado problema social na região que pode ter impacto na minha condição de saúde. Então, quando eu estou trabalhando com um indicador de processo que está sob minha governabilidade, é fácil eu dizer e determinar, tentar pelo menos determinar uma meta mais clara. Mas quando eu estou trabalhando com indicadores mais amplos, que acabam se relacionando com um conjunto de determinantes socioeconômicos muito mais complexos, é questionável se a gente deve tentar estabelecer um percentual. Mais para frente eu vou voltar a essa ideia. Bom, dito isso então, acho que há um avanço, mas assim,
há problemas também nos sistemas de informação do SUS que servem de base, de matéria-prima para qualquer processo de avaliação e monitoramento, né? Até hoje, as informações do SUS ainda mantiveram sistemas que lá para trás tiveram origens diferentes, né? Enquanto o SIM, o Sistema de Mortalidade, o SINASC, o SINAM, foram sistemas já concebidos desde o início para o uso estatístico epidemiológico, os sistemas de atenção, o Sistema de Informação Hospitalar e o Sistema de Informação Ambulatorial, não, eles foram concebidos para aquele problema de faturamento que já na NOB o pessoal colocava como importante ser superado, né? O SIM, o SINASC e o SINAM são sistemas ideais para a gente que trabalha com informações, né? Eles costumam ter uma abrangência universal. No caso do estado de São Paulo, a cobertura é muito boa. Em outros estados, não, né? Então a gente vê que informações de mortalidade, até hoje no IDB do Ministério, uma boa parte dos estados do Norte e Nordeste não usa informações do SIM para o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil. O que eles usam? Usam estimativas do IBGE. Né? Agora, o Sul-Sudeste quase todo já usa a informação gerada pelo sistema de informação, né, que na verdade, gerada hoje pelos municípios. Né? A periodicidade é um outro problema. Não é um problema hoje tão grande graças à informatização. Então, o SIM-SINASC, eu sou de um tempo que demorava 5 anos para você conseguir uma informação de mortalidade. Então, como você vai avaliar alguma coisa 5 anos depois? É uma avaliação acadêmica, eu posso até avaliar, mas é quase que um exercício acadêmico. Hoje não, a gente consegue avaliar aí quase que simultaneamente, fechar o ano muito rápido, ainda que possa ter erros, atrasos no preenchimento dos dados, mas a verdade é que a gente consegue ter, de um ano para o outro, você consegue já ter dados de mortalidade, dados de nascidos vivos. O SINAM nem sempre você consegue. O SINAM depende da doença avaliada, tuberculose, hanseníase, a própria AIDS, você não consegue ter dados rápidos, demora 2, 3 anos. Então a periodicidade tem que ser levada em conta, né? Nem todas as informações têm periodicidade igual. A qualidade do preenchimento também. Isto, para o estado de São Paulo, a causa básica de óbitos, não é um problema como um todo. Nós hoje temos um mal determinado no estado, aí por volta de 6%, é isso, Mônica? Por aí, né? Agora, se você pega por região, a gente não encontra esse número, não. A gente encontra regiões que têm até 10% de óbitos mal determinados, o que é ruim. Certo, a gente precisa ter uma iniciativa no sentido de melhorar a qualidade dessa informação regional. Caso contrário, quando você começa a ter números muito grandes de mal definidos, todas as suas conclusões a respeito de resultado, de impacto na mortalidade podem estar equivocadas. Você pode simplesmente estar errando o dado, né? E aquela coisa que eu já discuti, né? Muitos deles estão medindo o resultado de coisas diferentes. É preciso ter um cuidado danado quando você vai interpretar um indicador desse tipo. Por outro lado, os sistemas que foram concebidos para faturamento, eles são muito rápidos, tá? Eles têm informações assim mensalmente preenchidas, até porque eles eram para isso, todos os hospitais, unidades se acostumaram a fazê-los regularmente, mas ele tem problemas também. Por exemplo, esse é um problema pouquíssimo citado, né? A cobertura do sistema. Nós estamos falando de SUS. SUS em São Paulo corresponde hoje a mais ou menos 50 e poucos por cento, 54%. 46% da população no estado de São Paulo tem plano privado de saúde. Em alguns municípios, por exemplo, na região do ABC e tal, esse número chega a 60%. São Caetano 90%, eu sempre tenho dúvida se isso não está sendo uma duplicação de cadastro, né? Porque assim, se a pessoa tiver um seguro familiar e um seguro empresarial, os dois podem somar naquela região. Aquela região pode ter indústrias que traz o endereço. Mas agora, é um fato que atrapalha muito a interpretação de qualquer coisa. Nós tivemos agora mesmo, estávamos discutindo no CONAS, a questão
da cobertura de mamografias e do uso dos mamógrafos no Brasil. Isso até chegou a sair algumas notícias. Tem muito mamógrafo no Brasil, mas não se usa adequadamente, etc. Então, o primeiro problema é o seguinte: como é que eu vou saber se eu tenho mamógrafo suficiente, se eu estou cobrindo direito as mulheres, se 44% das mulheres fazem as suas mamografias fora do SUS? Se eu analisar dados SUS, eu vou cometer um erro grave. Se eu pegar e fizer número de mamografias pela população feminina que precisa de mamógrafos para um período aqui no estado de São Paulo, sem considerar a população dependente de planos, eu vou cometer um erro tão crasso que inviabiliza qualquer análise, né? Por outro lado, a gente sabe que tem um outro problema sério. Nós não temos informações dos hospitais. Deveríamos ter informações de hospitais privados não SUS, mas não temos. O CIH não funciona bem no estado. E não sabemos, às vezes, se o aparelho, o quanto dele é SUS e o quanto não é SUS. Nós temos muito essa situação. O aparelho é de uma entidade conveniada, uma Santa Casa. Ele tem um mamógrafo. Em tese, ele deveria reservar uma parte para o seguro-saúde e uma parte para o SUS, mas quanto de fato ele reserva de um para o outro? Não é? Quanto de fato daquele mamógrafo eu espero que seja SUS ou não seja? Então, é bastante complicado e isso aqui prejudica muito a avaliação da cobertura assistencial. Tá? Nós não conseguimos ter clareza desses dados se não começarmos a lidar com os dados da Agência Nacional e se não começarmos a tentar trabalhar essa questão da rede suplementar. Por outro lado, com relação à qualidade das informações, eu acho que a qualidade da morbidade hospitalar tem sido comprovada. Com todos os problemas que tem, a gente consegue ter um dado até muito interessante, que vem das AIHs, da causa básica de internação, classificada pelo CID. Porém, o sistema de informação ambulatorial, ele já não contempla isso. Ele contempla em parte das APACs. As APACs têm procedimentos que contemplam a questão da residência, identificação do paciente, mas uma boa parte não contempla. Isso é um problema sério, né, para eu trabalhar, monitorar e avaliar a assistência ambulatorial. Agora, mesmo a parte das APACs, não é tão fácil o uso da informação. Se você não conhecer as manhas lá do sistema, você não consegue tirar a informação dele. Essa é uma dificuldade que todos nós já vivenciamos, que tentamos tirar coisas como qual é o número de pacientes que está sendo atendido num determinado procedimento de alto custo. Aí você entra numa série de problemas. E se você não conhece direitinho como é que foi feito aquilo, você não consegue tirar uma informação útil. Tá? Então esse é um problema que eu acho que quando você vai fazer um pacto, alguma coisa, você desvia dele, você acaba não pegando essas informações porque você sabe que as informações são difíceis, se abdica de pegar. Só que com isso você deixa de avaliar uma parte importante do sistema, né? Outro detalhe importante é a questão da evolução histórica, né? Nós já tivemos uma experiência de tentar unificar bancos no estado através de um programa de informática e assim, é uma coisa terrível, porque mudam as tabelas, muda a classificação, muda isso, muda aquilo ao longo da história e você não consegue ter com facilidade isso. Você tem que de novo conhecer como é que os códigos foram mudando, como é que foi mudando toda a sistemática, né, de registro, para daí você conseguir ter uma evolução histórica. Hoje, mesmo quando você entra no Tabnet do Ministério da Saúde e vai pegar uma evolução histórica, por origem que seja, não por residência, mas por serviço, você tem que ver lá antes de 99, depois de 99, antes de 2007, depois de 2007. Quer dizer, é um treco que não é tão simples, né, com mudança de número de código, etc. E tem uma série de outros sistemas aí que são importantíssimos para a gente avaliar o sistema, né? É o caso do CIAB, é o caso do Kines, que eu já tinha falado, que tem dados imprecisos, aquilo que eu estava falando, divisão entre SUS e não SUS não é adequada, a questão de leitos, definição de leitos, RH com erros, né? O médico é cadastrado num monte de serviços, você não sabe exatamente de fato quanto que aquele médico dedica em cada serviço. Então, assim, se você quiser levar a sua avaliação a um nível mais profundo, você acaba esbarrando em questões práticas. Claro que quem está num município pequeno
tem uma grande vantagem. Em tese, poderia ir no serviço, olhar, ver, conhecer a história até pessoal de quem trabalha ali, e você resolve, pode contar leitos num pequeno hospitalzinho. O problema é quando você está querendo fazer uma análise regional e uma comparação regional. Aí você começa a ter uma série de problemas para tentar entender o que acontece numa região um pouco mais ampla, né? E mesmo a questão do financiamento, né? O CIOPS, ele foi um grande avanço no sentido de eu saber o quanto é gasto. Mas ele também continua sendo um sistema que atrasa um pouco, né? O tipo de revisão que é feita pelo Ministério é uma revisão que atrasa bastante. Hoje nós paramos a revisão do Ministério, acho que parou no Estado, parou em 2008. E dados assim do país como um todo, federal, estadual, municipal, tem de 2000 a 2006, quer dizer, já está fazendo um tempo bom que deveria ter sido atualizado, por algum motivo não foi. E o CIOPS também não responde aquela coisa que é muito importante para a gente ver outras coisas. Por exemplo, eu posso até saber no CIOPS quanto que o município aplicou, mas eu não sei se ele aplicou em atenção básica ou não. Tem gente que me diz, né, que faz avaliação direto, em loco, nos municípios, articuladores de atenção básica, e dizem, olha, o município aplicou bastante, mas se você for olhar, 90% que ele aplica é no hospitalzinho da região e não na atenção básica. A distribuição é uma distribuição que beneficia muito mais um recurso que, na verdade, é menos útil do que um recurso útil. Como é que você sabe disso? Eu não tenho sistema nenhum para saber disso. Só mesmo a pessoa que está lidando direto com a contadoria municipal pode saber quanto que ele foi aplicado. E a gente não pode esquecer o seguinte, aonde foi aplicado o dinheiro é um bom indicativo da verdadeira prioridade que está sendo dada dentro daquele sistema. Seja qual for, estado, município, tá? E, é claro, a informatização, né, é uma coisa fundamental para que a gente tenha, de fato, processos de avaliação, vamos dizer assim, adequados no tempo, né? Se eu quiser ter uma massa de informações que me permita avaliar e intervir a um tempo hábil, eu preciso ter a tecnologia de informação, a informatização dos sistemas bem desenvolvida. Eu preciso ter equipamentos físicos, aplicativos, que seja de fácil compreensão, inserido na rotina, que padronizem procedimentos, que permitam essa informação no tempo em que ela for necessária, que apresente de forma a facilitar. Eu fiquei encantado com o sistema, a sala de situação de saúde do Ministério, que apresenta uma série de informações muito boas, né, com gráficos, etc. Até eu queria pedir para eles fornecerem o programa para nós, para que a gente adapte o programa, que eu não sei se isso é possível. É uma pena que a pessoa do Ministério não tenha vindo, porque eu ia tentar discutir isso. Mas é fundamental. Se eu quiser ter tomada de decisão a partir de informação, eu preciso ter uma informação rápida e boa, compreensível, até porque o gestor não tem tempo para fazer uma grande análise estatística e epidemiológica. Se a gente não der mastigado, ele não vai usar aquilo, ele vai usar o quê? O critério casuístico normal dele, a influência política de alguém que diz, não, monta um hospital, faça isso, faça aquilo, e ele vai fazer, tá? Nas regiões e municípios, baixa conectividade e acesso inadequado. Esse é um problema, né? Quer dizer, se você quer ter os municípios participando, principalmente se você quiser ter uma rede de saúde funcionando, você tem que ter isso. Você tem que ter todo um sistema que ligue as unidades municipais com o hospital regional, porque caso contrário, não tem como você... Primeiro, não tem como você acompanhar isso, como você saber se aquele hospital regional está desempenhando o seu papel. Você não sabe o que ele atende, quando ele atende, você não sabe se está havendo fila, se não está havendo fila. Então é uma coisa complicada você fazer isso sem ter essa conectividade bem feita e esse acesso em banda larga, etc., adequado, né? Bom, então... Iniciativas mais recentes que a gente teve lá na Secretaria, tá? Desde 2007, quando houve o desenvolvimento do Pacto de Gestão, do Plano Estadual de Saúde, do Plano Operativo Anual, tal, já vem sendo avaliado que a SES não tinha, naquele momento, a SES não tinha um instrumento sistemático para avaliar a situação de saúde no Estado. Isso foi uma observação que a gente fez naquela época, é um trabalho coordenado pela Mônica que está aqui, e foi montado, naquela época, um grupo para começar a analisar essa questão e produzir alguma coisa sistemática no sentido de avaliar a situação de saúde do Estado, tá?
Sempre com essa ideia de que o nível central deveria oferecer subsídios para avaliação e ação nas regiões de saúde. Veja, o nível central de uma secretaria como a do Estado, mas também vale isso para municípios que sejam grandes, né? Dificilmente ele vai conseguir ter um nível explicativo para aquilo que está acontecendo em regiões pequenas, né? Ele vai sempre ter um olhar mais macro. O que ele pode estar fazendo é ter uma situação geral das regiões, comparar, detectar, né, variações diferentes que exigiriam um olhar de lupa. Aqui nós estamos falando de um olhar de avião, né? Um olhar bem de cima. Mas já de avião eu posso detectar que tem algumas coisas que estão me cheirando mal, que tem alguma fumaça. É claro que é na região de saúde e, inclusive em regiões menores, se for o caso, que vai ter que ter um olhar de lupa para daí ter um momento explicativo bom para aquelas informações que a gente está levantando. Então foi criado um grupo colegiado, que a gente chamou de Grupo Técnico de Informações em Saúde, e esse grupo acabou propondo que fosse feito um boletim eletrônico, né, um espaço no nosso Boletim Epidemiológico Paulista para publicação de análise, etc., e acabou publicando um caderno de indicadores de saúde, que aliás nós trouxemos aqui, está ali naquela aquela caixa ali ao lado, que a Mônica tem ali ao lado, que tem algumas análises realizadas com os indicadores de atenção básica do Pacto no período anterior a 2010. Nós já publicamos 7 boletins eletrônicos, isso tudo está no portal da C, se vocês entrarem tem acesso, e publicamos também 7 encartes para o BEPA, sempre com temas referentes à saúde pública, né? E a rede ao SUS, a mortalidade, ao câncer, a oncologia. Vamos tentar sempre manter uma atualização mensal desse tipo de análise, que dá esse olhar mais amplo do Estado, apresenta diferenças regionais e procura estimular a discussão regional, tá? Essa é que é a ideia. E publicamos uma matriz de indicadores. Ela foi, na verdade, inspirada pela metodologia RIPSA, pelo IDB, né? Aquela matriz de indicadores básicos que o IDB publica na página do Ministério e também distribui sob a forma de papel. Nós trouxemos aí o nosso folheto último, de 2009, então depois, se vocês quiserem, podem estar pegando ali, quem não conhece. E que divide, na verdade, 53 indicadores, apresenta 53 indicadores nas áreas demográficas, socioeconômicas, são 9, financiamento 1, rede de serviços 22 e condições de vida e saúde 21, desagregados pelas 64 regiões de saúde que correspondem aos colegiados regionais de saúde, ao CGR, tá? Na internet, vocês vão encontrar essas mesmas informações desagregadas até município do ano de 2007 para frente. 2007, 8, 9, nós, o ano que vem, vamos fazer mais uma. A gente sempre vai atualizando no ano subsequente. Então, a ideia da matriz, tal como a ideia do IDB, é estar fornecendo um instrumento, só que com as divisões regionais do Estado, porque a matriz lá do Ministério ela só vai até a unidade da federação, né, o IDB. Do Ministério, quem entrou lá na página do DataSUS vai conseguir pegar unidades da federação, pode até pegar se quiser e comparar. O nosso, o objetivo dela é apresentar nas regiões de saúde para dar um estímulo a essa discussão regional, tá? Essa é a tela da internet do nosso sistema, você escolhe ali ano, município, tal, a área de abrangência, né, aqui na coluna e na linha, isso é baseado no mesmo programa, né, o Tabnet. E aqui você tem todo o rol de indicadores, né, com exceção de alguns que não puderam ser colocados sob esse formato, são apresentados à parte em planilhas Excel. Tá? E os anos, e daí você pode escolher município, DRS ou região mesmo de saúde. Tá? Esse trabalho foi um trabalho interessante, a gente pretende dar continuidade a ele, seja modificando, aumentando ou alterando os indicadores, é uma discussão que o grupo vai ter que ter para ver o que mais tem de interesse e que é fácil da gente conseguir nos nossos sistemas de informação, né? O critério sempre é esse, o que é disponível, uma informação de qualidade que dá para você colocar.
E sobre estes indicadores, a gente pretende, pouco a pouco, estar publicando os nossos boletins eletrônicos, os nossos boletins lá no BEPA, para estar discutindo um pouco o conteúdo. Vai sair agora brevemente um sobre TRS, porque a gente viu que a questão da hemodiálise era complicada em interpretação de realização de hemodiálise. E daí a gente vai tentando interpretar tecnicamente, né, para que as pessoas tenham um tema para discussão. Aí é um dos resultados, por exemplo, a proporção de idosos segundo região de saúde, né, apresenta todas as regiões aqui, a 64, e ali tem a proporção de idosos, tá, já calculada. Então uma coisa curiosa é que a gente vê que existe uma diferença muito grande de região para região, o que pode indicar a necessidade de uma região como essa, que tem 15% de idosos aqui, né, ter propostas específicas para enfrentar o problema ali local, né. Por outro lado, aí eu vou apresentar umas telas, mas este trabalho também está disponibilizado no nosso portal, vocês conseguem ter acesso. Nós fizemos uma parceria com o CIALAG lá da Santa Casa, para desenvolver uma estratégia de monitoramento da atenção básica. Esse trabalho está sendo coordenado pelo pessoal da atenção básica, não pela área de informações, pela Marta e o pessoal lá da Marta. Mas a gente participou do grupo e a ideia era selecionar indicadores para monitoramento de atenção básica, identificar grupos de municípios com características comuns, descrever regiões de saúde a partir dos indicadores e, enfim, desenvolver uma sistemática de tratamento dos indicadores também para subsidiar o monitoramento da atenção básica, tá? O trabalho é interessante, eu sugiro que vocês entrem lá na página, né? Ele tem um número de indicadores de estrutura, financiamento, estrutura física e recursos humanos, condições de saúde ele tem 7, desempenho do sistema tem 9, contexto demográfico e socioeconômico 8, e no final, isso é só um exemplo, ele qualifica os municípios em 6 grupos, tá? Que são qualificados de acordo com o contexto dos municípios. Pequeno porte, indicadores de riqueza desfavoráveis, enfim. Usando aquelas variáveis, ele qualifica os municípios desse jeito. Por quê? Um grande problema que a gente tem para fazer monitoramento é identificar o que é significativo. Se você está comparando municípios muito diferentes, eu não posso comparar um município muito rico com um município pobre, eu não posso comparar a evolução num município pequeno com um município muito grande, num município que tem meios de atender a sua população, tem hospital, tudo com um município que não tem quase nada. Então, agrupar os municípios é uma maneira de você tentar ter uma homogeneidade maior a fim de você poder acompanhar e detectar diferenças significativas, né? Então aí só para exemplos são os indicadores utilizados, né? Lembram do IPRS, que é um indicador usado pelo, ali está errado, é longevidade, usado pelo SEAD para classificar, né, a responsabilidade social dos municípios. Também coeficientes de mortalidade, foram todos escolhidos através de uma análise estatística para ver que importância eles tinham, né, que diferença eles traziam na análise do rol de municípios. Aí alguns indicadores de estrutura, né, e finalmente os indicadores de desempenho, né. E toda a metodologia tá descrita lá. E o resultado acaba sendo esse. Você pega uma região de saúde, por exemplo, e os municípios já aparecem classificados de acordo com o grupo, aqueles grupos que eles estão lá, né? Vocês têm a descrição dos grupos aqui. Assim como vocês podem ter o estado inteiro, né? E depois, se quiser ter por região, clicando nesses municípios, aparecem os dados gerais dos indicadores de cada um dos municípios, tá? Todo o rol de indicadores vocês podem ver município a município. Então é um trabalho interessante, ele está nesse endereço aqui, mas o acesso é do CIALAG ainda, mas o acesso é pelo portal da CES. E outra proposta que foi feita para avaliação e monitoramento da atenção básica ainda, foi aquele trabalho da Unesp, eu não sei se vocês conhecem, feito pela Ellen originalmente, lá em parceria com a gente, para estar avaliando, aplicando um instrumento de aí no caso é um questionário de autoavaliação,
que todas as equipes de atenção básica que desejem podem estar fazendo, tá? A gente chamou de QALY-AB, isso aí, Programa de Avaliação, né? Então, o objetivo disso é estimular o desenvolvimento de uma cultura avaliativa, né, de novo, com o envolvimento dos gestores municipais, contribuir para o fortalecimento das políticas de atenção básica. Os resultados são objeto de discussão dentro do CGR e de ação dos nossos articuladores de atenção básica. Tá? Ambas essas ferramentas, aquela do CIALAG e essa, estão sendo agora, a Marta, o grupo de atenção básica da Secretaria, está estudando o assunto para atualizar e aperfeiçoar e servir de base para orientar as políticas estaduais para atenção básica nos próximos anos, né? Mas agora, a Marta diz o seguinte, que os articuladores já têm feito ações a partir dessas informações. A gente ainda não tem acesso claro a isso, o quanto que de fato estes sistemas e estas informações têm conseguido reverter em mudança de modelo, aquilo que eu tinha dito desde o início. A dificuldade não está, muitas vezes, em você conhecer, está em você conseguir desenvolver ações que mudem um modelo colocado, né? Nós ainda vamos ter que ter um trabalho aí analítico para ver se está mudando alguma coisa realmente, né? Bom, que perspectivas que envolvem, então, nesse momento, essa área que podem servir de estímulo tal para a gente melhorar alguma coisa? O Plano Estadual de Saúde, que está desencadeado por aí, né, já foi agora passado as DRS, é de novo um plano quadrienal, vai pegar 2012 a 2015, então de novo nós vamos ter lá uma discussão regional, com discussão das necessidades e características de cada região, e que portanto vai ter que ter aí uma avaliação sobre qual que são os principais problemas, quais são os indicadores que a gente vai usar para acompanhar esses problemas, para avaliar, monitoramento de atividades e por aí vai. E essa proposta, que, embora ela não tenha nada de novo, ela está sendo de novo reforçada nesse momento de criar redes regionais de atenção à saúde. Então, nós vamos ter que ter aí todo um conhecimento da rede assistencial, vamos ter que estimular uma lógica de necessidade e não uma lógica de oferta. Vamos ter que saber o que a gente quer que cada serviço faça, vamos ter que definir competências e responsabilidades de cada ponto das redes, imaginando que a rede é um conjunto de pontos de serviços. Muitas vezes, sob gestão diferente, município, estado, entidades filantrópicas que participam do SUS, a gente vai ter que definir isso, né, e acompanhar tudo isso. E é claro, vamos ter que ter indicadores que nos digam se essa rede está se instalando mesmo ou continua tudo como sempre foi. Existe aí uma perspectiva federal, né? Quando a pessoa do Ministério da Saúde não veio, eu fiquei chateado porque eu acho que era importante a gente estar discutindo essa história do contrato organizativo de ação pública. Isto vai ter um impacto tremendo para a nossa área de informação, avaliação e monitoramento, né? O decreto que saiu prevê que você tem que ter indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação e formas de monitoramento permanente, mas ele não define, não esclarece as linhas que serão monitoradas e como serão estabelecidas essas metas, né? E esse é um problema sério para todos os gestores, quer dizer, aquilo que eu falei, se você estabelecer metas que, na verdade, num contrato organizativo que de certa forma teria a tal coisa da responsabilidade sanitária, como é que a gente estabelece responsabilidade sanitária sem ter ações organizadas e metas que tenham a ver com aquilo que a gente faz, né? Aos partícipes caberá monitorar, avaliar a execução do contrato em relação ao cumprimento de metas estabelecidas, ao seu desempenho e aplicação. Então, veja, de novo, 2011, nós temos um novo decreto estabelecendo de novo que a gente tem que fazer aquilo que, na verdade, nós temos que fazer. Só que agora, ainda dando um caráter de um contrato entre entes públicos que, em tese, poderia ter alguma responsabilidade, inclusive pessoal dos gestores. É um treco que ainda não está bem claro para mim como é que isso vai sair. Simultaneamente à publicação disso, um pouquinho antes, foi feita uma consulta pública do Ministério para um programa de avaliação para qualificação do SUS, que apresentava uma série de indicadores também, né? Essa consulta pública, nós até mandamos algumas sugestões, pedimos que retirasse algumas coisas que não tinham sentido a nosso ver,
Mas é uma coisa que, de alguma maneira, eu relacionei com isso, né? Quer dizer, se eu pretendo fazer, monitorar, ao mesmo tempo eu estou fazendo um programa de avaliação, alguma coisa deve ter relação com a outra. Imagino eu que isso em algum momento vai se casar e essas equipes vão conseguir fazer alguma coisa que é única, porque senão eu vou ter pilhas e pilhas de monitores, sem conseguir saber para que lado olhar, né? Mas eu acho que vai ser, então, interessante ver o desenvolvimento desse trabalho e participar dele, né? Aqui internamente, a gente está pensando em aperfeiçoar a matriz, em estabelecer discussões regionais para aprofundar o conhecimento desses indicadores e, eventualmente, fazer a revisão do rol. Desenvolver rotinas de alerta, isso é uma coisa que a gente não conseguiu até o momento. Quer dizer, a ideia era que a gente conseguisse ter, usando um agrupamento de municípios, se um município não, se um município ou uma região não está reagindo da maneira que é possível a média de municípios reagir, você deveria ter alguma rotina de alerta, já que nós estamos falando de avaliação e monitoramento, que me dissesse o seguinte: você tem que mudar alguma coisa aí, nesta área, na área de mortalidade materna, na área de não sei o quê. Enfim, se eu não tiver isso, se eu não tiver essa rotina de alerta, a minha avaliação fica de pé quebrado, aquele ciclo não se completa, né? Eu volto a ter só um sistema quase que acadêmico. Eu digo, olha, veja que bonito, está tendo erros aqui, tem diferença entre as regiões, mas só que eu não consigo ter intervenção nenhuma, né? E é claro, a gente tem que aperfeiçoar os sistemas de informação, não só a partir das inconsistências observadas, por exemplo, no CNES, mas aperfeiçoar no sentido também de integrar, né? Integrar os sistemas através da informática, etc., né? Há pouco tempo alguém lá do nosso... Há pouco tempo nós estávamos discutindo também como retomar a questão de capacitação e educação para atender às necessidades de todos esses processos, né? Nós já fizemos vários treinamentos aqui mesmo, neste prédio, na Fundap, para gestores regionais, para gestores municipais, pagos pelo Planeja SUS, etc. Bom, precisamos ver, avaliar isso também, né? Avaliar isso está sendo útil, está de acordo com aquilo que funciona para a rede? Se não funciona, será que não é hora da gente sentar e bolar alguma coisa diferente para ter uma capacitação que funcione, que sirva realmente para eu ter as pessoas lá fazendo o que eu quero que elas façam, né? Outras iniciativas, a gente está querendo colocar na nossa página um Atlas de Saúde, nesse caso é uma disponibilização de uma coleção de mapas que tem a distribuição regional, né, dos indicadores, taxas, etc. Nós temos uma mapeira lá no nosso setor e nós vamos colocar não sei quantos mapas aí disponíveis. É claro que aí é uma ferramenta só para ajudar a quem está na regional, né, olhar graficamente aí a sua situação, facilitar, né, vamos dizer assim, a visualização das diferenças, né? A gente está querendo criar uma ferramenta na internet para um espaço de discussão regional, né, algo como uma intranet, que a gente possa estar discutindo e apontando coisas que todas as regionais possam estar entrando, vendo, opinando, sabendo se o que elas estão fazendo é bom ou não é, em discussão coletiva. São coisas mais dinâmicas, né? Parece fácil fazer isso, todo mundo faz hoje blog, Facebook, não sei o quê, mas nós não conseguimos fazer até agora o nosso direitinho. E isso que eu tinha falado para vocês. Eu acho que seria interessante se o Ministério pudesse dispor a ferramenta deles de informática e situação de saúde para que os estados fizessem adaptações e conseguissem colocar coisas num nível diferente do Ministério. O Ministério, claro, mostra lá os seus grandes programas e a situação de saúde de uma determinada forma. Nós podemos ter interesse de mostrar outras. Para que a gente vai desenvolver uma nova ferramenta, né, se já tem uma pronta? Mas, enfim, não sei se isso é possível, ainda vamos ter que discutir. A gente precisa estar desenvolvendo alguma coisa mais sistemática para avaliar e melhorar a qualidade das informações. Hoje eu acho que nós pecamos nesse ponto. A gente detecta muito quando faz levantamentos, mas a gente não encaminha adequadamente essa questão da discussão da melhoria de qualidade de uma maneira mais sistemática, né? Porque sem isso também fica muito complicado, inclusive, eu avaliar os contratos entre entes públicos. Se eu tiver dados
mal cadastrados, seja de serviços ou de atividades, quando eu for avaliar o contrato vai ser um desastre, né? Isso não depende só da gente, mas enfim, a questão de integrar os sistemas de informação, de ter um cartão SUS, de saber quem e onde os cidadãos estão sendo atendidos é fundamental. Para a área de assistência e para redes é fundamental. Eu não vou conseguir regular saúde e direito se eu não tiver um sistema integrado de informações que me diga quem está sendo atendido aonde. Eu não preciso ter isto em todos os níveis do sistema, mas eu preciso ter em alguns níveis. Sem isso, eu acho que é muito difícil eu fazer regulação do sistema, né? E duas coisas que eu acho que seriam interessantes a gente tá pensando, né? Para o estabelecimento de mecanismos de avaliação e monitoramento, seria muito interessante que a gente desenvolvesse mais essa estratégia de ter linhas de cuidados, né? Linhas de cuidados como um conjunto de saberes, tecnologias, recursos necessários ao enfrentamento de determinado risco dentro da área de saúde, né? Agravo ou condição específica do ciclo de vida, que seriam ofertados de forma articulada pelo sistema de saúde com base em protocolos clínicos. Porque é claro, se eu não souber direito o que eu tenho que fazer em cada nível, fica difícil eu avaliar se aquele nível fez, né? Se eu não sei direito exatamente o que eu espero da atenção básica, o que eu espero do hospital regional, o que eu espero do meu ambulatório de especialidades, como é que eu vou avaliar? Então, desenvolver linhas de cuidado, algumas já foram desenvolvidas, estão no site da Secretaria, mas nós não conseguimos transformar isso em um instrumento que facilite a minha avaliação do que está sendo feito. É uma coisa difícil, mas eu acho que é uma linha que a gente tem que tentar. E a outra coisa é aquela que eu já falei para vocês, agrupar regiões segundo características comparáveis, né? Agrupar municípios, regiões e tal. Saber o que esperar. Veja, prever ações corretivas quando os indicadores estão fora de média esperada para o grupo, no lugar de pactuar metas incalculáveis. Eu acho que o caminho de apresentar uma meta tem sido um caminho burocrático. Eu acho que, regra geral, a gente está apresentando metas que não são reais. Não seria melhor eu prever, ao invés disso, prever desvios de comportamento em relação a um grupo e daí prever algum tipo de ação corretiva para quando eu detecto esse desvio? Isto me parece mais interessante do que você simplesmente estabelecer uma meta e dizer não atingir a meta. Você coloca a pessoa contra a sua própria meta, ela vai querer justificar por que ela não atingiu e não evolui nada. Nós não conseguimos evoluir absolutamente nada. Enquanto que se eu colocar que existe uma determinada evolução do coeficiente de um indicador, de uma taxa numa região, você é igual àquele grupo regional, mas você não está conseguindo fazer aquilo, então vamos lá, vamos olhar os seus serviços, vamos olhar a atenção que você está dando, vamos olhar as ações que você está fazendo, vamos propor um rol. É muito mais positivo do que ele ficar tendo que justificar uma meta que ele não atingiu, que na verdade não tinha base nenhuma científica para ele estabelecer, tá? Eu acho que, infelizmente, os contratos talvez tenham um termo de correção, mas não sei se eles estão prevendo esse rol de coisas. Eu acho que é este o ponto que a gente mais fracassa. A gente não tem, na verdade, um rol de atividades bem claro para dar continuidade à detecção de alguma coisa que a gente acha que não está muito boa. Então, conclusão, eu acho que avançou muito as informações no SUS, a gente ainda tem que avançar muito em qualidade e integração de sistemas de informatização, mas já avançou bastante. Os pactos, outros instrumentos que a gente tem usado ao longo desse tempo, inclusive os planos de saúde, valorizam o uso da informação e ampliaram o conhecimento crítico do assunto. Agora, precisamos pensar mais na orientação sobre as ações de correção de rumos quando não se atinge aquele mínimo, aquela média esperada, né? É preciso tornar claro que a melhoria da gestão e os objetivos maiores do SUS só serão alcançados com decisões que valorizem as informações e o mecanismo de avaliação. Seria interessante a criação de estímulos para os gestores que realizam ações corretivas. Eu estou um pouco preocupado com a ideia da responsabilidade sanitária, que vai colocar o gestor de qualquer município, de qualquer sistema, numa posição de ser atacado. Você não cumpriu. No fundo, o que nós queremos é que o cara faça algo para melhorar. Então, será que não era melhor, ao invés de eu tentar punir ou tentar garantir alguma coisa para quando o gestor atinge uma determinada situação, ou para que ele, pelo menos, se ele não atingiu, eu
consiga fazer com que ele realize uma ação corretiva. Então, se ele realizar, ele ganha alguma coisa, se ele não realizar, ele não ganha, evidentemente, né? São questões que eu acho que a gente deveria estar discutindo para conseguir fazer a avaliação ser incorporada pelo gestor como algo valioso. Se ele não sentir que isto é valioso para ele, não só uma ameaça é valioso, porque se for ameaça é até perigoso, ele vai também trabalhar as informações de um jeito que não é interesse, mas que seja valioso, tá, para ele. Era isso, Pedro.